Olá, turma, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Desejo uma ótima semana a cada um de vocês. A nossa aula de hoje será uma aula diferente, será uma aula referente ao dia de hoje, né? Por hoje ser um dia de grande importância para o Brasil, para nós brasileiros, né? É muito importante, então, que conheçamos, né? Todos os detalhes, né, desse dia de hoje, todas as causas, tudo o que aconteceu. Se sabe que hoje é dia da independência do Brasil, né, onde o Brasil se tornou um país livre, um país independente. Mas não sabemos muito, né, como isso aconteceu, as causas muitas vezes. Então, irei passar esse conteúdo para vocês, né, e de forma resumida explicar o que foi a independência do Brasil. Em seguida, eu passarei uma atividade para vocês. Eu irei falar para vocês o que vocês irão fazer para a atividade, depois desse conteúdo, tá? E o que foi exatamente, né, a independência do Brasil? Vamos lá, de uma forma bem resumida. Dom João VI, sendo o rei, né, de Portugal, comandava o Brasil, né? E pressionado mais tarde por Napoleão Bonaparte, né, ele acabou que como fugindo, né, de Portugal para o Brasil. Então a família real, né, em um ano determinado se instalou aqui em Brasil, né, por essas causas. Só que mais tarde, né, o Portugal, o Porto, Lisboa, em tremendo caos, né, em revolução, lá eles não ficando satisfeitos, né, com o comandante, né, inglês, né, que dominava, passou a dominar Portugal, eles fizeram um pedido, né, para a volta de Dom João VI a Portugal, que se encontrava em caos, né, em greve. Dom João VI então atendeu. Dom João VI atendeu, deixando o Brasil, né, e voltou, né, com sua esposa, com a família real, para Portugal. Só que ele deixou o seu filho herdeiro, Dom Pedro, no Brasil. Então, mais tarde, né, que é hoje o grande dia importante, 7 de setembro, ele declarou que o Brasil seria um país livre, né? Com aquele grito, né, muito bonito, independência ou morte. Ele proclamou que o Brasil, né, seria um país livre a partir daquele dia, né, tornando o Brasil um país independente. Então hoje se celebra, né, esse dia muito importante, independência ou morte, onde o Brasil se tornou um país livre, tá? Irei fazer a leitura desse conteúdo para vocês. Em seguida, eu vou falar para vocês o que vocês irão fazer como atividade, tá? Como é um conteúdo bem extenso, eu irei falar alguns pontos. Eu irei fazer a leitura de alguns pontos aqui, tá? A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Esta ocasião também é chamada de Grito de Independência, pois Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase independência ou morte, a guarda que o acompanhava. No dia 1º de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Ou seja, o Brasil coroou ele com esse título, Dom Pedro I. Causas da independência do Brasil, né? Processo de independência do Brasil, a vinda da família real para o Brasil. Vou começar a partir daqui. No início do século XIX, parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte. Seu principal inimigo era a Inglaterra.
Em 1806, o imperador decretou o bloqueio continental, que obrigava a todas as nações da Europa fecharem seus portos ao comércio inglês. Com isso, Napoleão pretendia derrotar a Inglaterra pela via econômica. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, que era pressionado por Napoleão para fechar os portos portugueses ao comércio inglês. Ao mesmo tempo, queria manter as relações comerciais com a Inglaterra, fornecedor dos produtos manufaturados consumidos em Portugal, e também compradores de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver a situação, o embaixador inglês em Lisboa convenceu Dom João a transferir-se com a corte para o Brasil. Desse modo, os ingleses garantiam o acesso ao mercado brasileiro e a família real portuguesa evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. No dia 29 de novembro de 1807, a família real, fidalgos e funcionários partiram para o Brasil escoltados por 4 navios britânicos. No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa. A chegada ao Portugal. Em 22 de janeiro, chegada ao Brasil, não é isso? Em dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chega a Salvador, onde decretou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas de Portugal. Isso pôs fim ao monopólio comercial português no Brasil. Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. Em sua estadia na capital baiana, Dom João também fundou a Escola de Cirurgia da Bahia, o equivalente às atuais faculdades de medicina. Após 3 meses em Salvador, rumou para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em março do mesmo ano. Em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, entre outros atos. Este estabelecia a taxa de 15% sobre a importação de produtos ingleses, enquanto Portugal pagava 16% e as outras nações 24%. Em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar na Europa o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Para obter o reconhecimento da dinastia de Bragança e o direito de participar do Congresso, em 16 de dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil ao regime unido de Portugal e Algarves. Assim, o Brasil deixava de ser colônia e passou a ter o mesmo status político de Portugal. Isto significava participar da política do reino, enviando deputados às cortes de Lisboa. Era um passo importante para a emancipação política do território. Revolução Pernambucana, 1817. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o governo de Dom João VI no Brasil. Várias províncias brasileiras sentiam-se abandonadas e viam que as melhores só beneficiavam a capital. Desta maneira, em Recife, no atual estado de Pernambuco, instala-se uma revolta que pretendia fundar outro país chamado Confederação do Equador. A resposta de Dom João VI foi imediata e o movimento reprimido. A Revolução do Porto,
1820. Desde a vinda da família real para o Brasil, Portugal estava à beira do caos. Olha aí, gente. Além da grave crise econômica e do descontentamento popular, o sistema político era marcado pela tirania do comandante inglês que governava o país. Tudo isso levou os portugueses a aderirem ao movimento revolucionário que teve início na cidade de Porto, em 24 de agosto de 1820. A Revolução Liberal do Porto pretendia derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom João VI para Portugal e elaborar uma Constituição. Diante desses acontecimentos, no dia 7 de março de 1821, Dom João VI anunciou sua partida. No entanto, deixava no Brasil seu filho mais velho e herdeiro do trono, Dom Pedro, fazendo-o regente do Brasil. No dia 26 de abril de 1821, Dom João VI parte para Portugal, com a rainha Dona Carlota Joaquina, o príncipe Dom Miguel e as filhas do casal. Do dia do fico à independência. O novo regente do Brasil, Dom Pedro, tinha 23 anos. Várias medidas das cortes de Lisboa buscaram diminuir o poder do príncipe regente e, desse modo, por fim, a autonomia do Brasil. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitudes de resistência do Brasil. O Brasil não queria, que Dom Pedro voltasse a Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição em 8.000 assinaturas, ou seja, uma petição mesmo do Brasil, com 8.000 assinaturas, solicitando que o príncipe não abandonasse o território brasileiro. Cedendo às pressões, Dom Pedro respondeu. Isso aqui foi as palavras dele, gente. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia do fico era mais um passo para a independência do Brasil. No entanto, em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não eram favoráveis ao governo de Dom Pedro. O general Avilés, comandante do Rio de Janeiro e fiel às cortes de Lisboa, tentou obrigar o embarque do regente, mas foi frustrado pela mobilização dos brasileiros que ocupavam o campo de Santana. Ou seja, o general, ele obrigou, ele tentou obrigar o embarque, do regente de Dom Pedro, para o Portugal, a volta dele para o Portugal, mas foi frustrado pela mobilização dos brasileiros. Muitos brasileiros se encontravam no lugar, que ocupavam o campo todinho de Santana. Os acontecimentos desencadeavam uma crise no governo e os ministros portugueses demitiram-se. O príncipe formou um novo ministério sob a liderança de José Bonifácio, até então vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. No mês de maio, o governo brasileiro estabeleceu que as determinações vindas de Portugal só poderiam ser acatadas após a aprovação de Dom Pedro. Tudo que vinha de Portugal, Mês de maio, o Brasil estabeleceu que as determinações, tudo que vinha de Portugal, determinações, só poderiam ser aceitas se, após a aprovação de Dom Pedro, se Dom Pedro permitisse.
Enquanto isso, na Bahia, desencadeava-se a luta entre tropas portuguesas e brasileiras. Por sua vez, a corte em Portugal tomaram medidas como declararam ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil. O governo do príncipe regente foi declarado ilegal. Este deveria regressar imediatamente a Portugal. Diante da atitude da metrópole, o movimento pela separação ganhava mais adeptos, Foi criando força a ideia da separação do Brasil com Portugal. Vamos agora para a parte do grito do Ipiranga, Independência ou morte. Dom Pedro resolveu partir para a província de São Paulo, a fim de garantir o apoio dos líderes locais. A princesa Dona Leopoldina seria regente durante a ausência do marido. No dia 7 de setembro de 1822, voltando para o Rio de Janeiro, Dom Pedro se encontrava às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava num simples governador, sujeito às autoridades das cortes. Essa atitude o levou a decidir que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal. Assim, ordenou que todos os presentes tirassem dos uniformes as insígnias portuguesas que levavam e teria gritado: independência ou morte. Daquele momento em diante, este seria o lema de todos os brasileiros. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Dia da Independência, 7 de setembro. O Dia da Independência do Brasil é comemorado no dia 7 de setembro, por ser considerado um momento simbólico, o dia exato que Dom Pedro rompe as relações de subordinação com Portugal. Esse dia é feriado nacional e várias cidades brasileiras organizam desfiles escolares e militares para celebrar a data. Gente, eu quero que vocês façam, como atividade, um resumo, desse conteúdo, ou seja, da independência do Brasil, tá bom? Desse dia de hoje, 7 de setembro, tá bom? Eu vou querer um resumo de vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Quero só um resumo, com os principais pontos mais importantes, tá? Então, boa aula para vocês e até a próxima.